Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a segunda parte da nossa aula, que trata da função afim. Segundo a definição, a função afim é uma função de R em R, que é uma função de reais nos reais, dada pela forma f de x igual a x mais b. A seguir, determine a função que representa cada situação. Aqui já deixei respondido o item A. Vamos então para a resolução do item B. O salário de um vendedor é composto de uma taxa fixa de R$ 500 mais um valor de R$ 30 a cada unidade vendida. Então vamos lá. Eu digo então que o salário depende do número de unidades vendidas. Portanto, S de x é a nossa função. Bom, ela é composta de duas partes. Uma delas é uma parte fixa, que é de R$ 500, somado, ou seja, adicionado, com R$ 30 a cada unidade. Se eu vender 2 unidades, essa parte seria composta de R$ 60. Como se vende X unidades, então nós temos que essa parte é obtida como sendo 30 vezes X. Portanto, está na cara a resolução da nossa questão. O salário é dado por R$ 30 vezes cada unidade vendida, mais os R$ 500 dado de forma fixa. Item C. O valor de um ingresso, vamos chamar aqui de V. O valor de um ingresso em um PESC-PAG, V de X, é dado a partir de uma entrada fixa de R$ 30, mais uma taxa de R$ 12 por unidade. Então, qual é a expressão da função? Bom, será dado por R$ 12 vezes o número de peixes, mais a taxa fixa de R$ 30. Também está na cara a função que representa essa situação. Já direto para a questão número 2. Uma barra de ferro foi aquecida a uma temperatura de 30 graus. E a seguir foi resfriada até uma temperatura de menos 6 graus. O gráfico mostra a temperatura da barra em função do tempo. Então, esse gráfico está mostrando justamente isso, ó, a queda da temperatura em função de quem? Em função do tempo, que é dado em minutos. A pergunta colocada é: depois de quanto tempo após o início do resfriamento, a temperatura da barra atingiu 0 graus Celsius? Bom, o que observamos nesse gráfico é que o gráfico é uma reta, portanto, trata-se de uma função de primeiro grau, uma função afim, que a representação é dada por f de x igual a x mais b. Bom, mas quem é o valor do A? O valor do A é a taxa de variação. Lembra da aula sobre teoria de função do primeiro grau, de função afim? O A é a taxa de variação. E o B, que é o coeficiente linear, ele representa o valor da função no instante zero. Então vamos lá, vamos calcular aqui o valor do A. É a taxa de variação. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Num primeiro momento, que eu chamo de momento inicial, eu estou em que ponto? No ponto onde o x é 0 e o y é 30. No segundo ponto, que é o ponto final, que é o momento final, nós teremos um momento 6 com a temperatura de menos 6. O coeficiente A é dado pela variação que ocorre no eixo y, pela variação que ocorre no eixo x. Então, a variação que ocorre no eixo y é final menos inicial. Bom, o final é menos 6. Menos o inicial, que é 30. Dividido agora pelo final menos o inicial do eixo x. O final do eixo x é 6 e o inicial do eixo x é 0. 6 menos 0. Então, em cima, nós ficamos com menos 36 dividido por 6, que é igual a menos 6. Então, a nossa função, que é linear, é uma função cuja temperatura cai
cai 6 graus, cai porque é negativo. Cai 6 graus a cada minuto. O valor do coeficiente B é 30. Portanto, o coeficiente B vale 30. Então, eu tenho o valor do coeficiente A, que é menos 6. E tenho o valor do coeficiente B, que é 30. Portanto, a minha função já está definida. A minha função é f de x igual a menos 6x mais 30. É dada por f de x igual ao valor do A, que é menos 6x mais 30. O F aqui representa, como já sabemos, a temperatura. E agora eu quero saber, depois de quanto tempo essa temperatura é igual a zero. Portanto, eu quero saber qual é o x para o qual f de x vale zero. O que já sabemos é que f de x é menos 6x mais 30. E aí eu igualo a zero para saber qual é o x. Basta eu resolver agora essa equação, né? Então fica menos 6x igual a menos 30. Qual é o x que eu multiplico por menos 6 e a resposta dá menos 30? Dá um x igual a 5. Como o x está sendo medido em minutos, então o x é igual a 5 minutos. Quer dizer, após 5 minutos é que a temperatura é igual a zero. Examinando o gráfico da função do primeiro grau, f de x, olha que o gráfico é uma reta, né? Característica de uma função afim, que é a função do primeiro grau. Classifique a afirmativa como verdadeira ou falsa. Então vamos lá. Se x é maior do que 2, f de x é menor do que zero? Se x é maior do que 2, então o eixo x está aqui. A função é negativa. De fato, olha aqui, ó, onde é que está o gráfico da função? Não está na parte de baixo? Então, toda vez que o x é maior do que 2, olha o cursor aqui, ó. A imagem é negativa, porque está lá embaixo. Então, isso aqui é verdadeiro. Letra B. Se x é menor do que zero, gente, x menor do que zero está para cá. X menor do que zero, a função é negativa. Não, isso é falso. Porque x é menor do que zero, olha onde é que está o gráfico para esses valores. O gráfico está lá em cima. Ó. Tá? Portanto, essa alternativa ela é falsa, ela é mentirosa, né? Descaradamente mentirosa. É falsa. Item C. Se x é igual a zero, f de x é igual a 1. Quer dizer, a imagem do zero vale 1. Vamos lá, a imagem do zero é quando x é igual a zero. Está aqui, ó. Fica aqui em cima, né? A imagem é 1, correto. Perfeito. Verdadeiro. Se x é maior do que zero, f de x é negativo. Olha aqui o x igual a zero. Quando o x é igual a zero, a imagem está dando 1. Notem que para todo valor menor do que zero, para cá, olha onde estão as imagens. Estão maiores do que o 1. Portanto, essa alternativa é verdadeira. Última. Se x é menor do que 2, f de x é maior do que zero? Se x é menor do que 2, está para cá. E o gráfico é sempre positivo, portanto, sempre maior do que zero. Isso significa que esse item também é verdadeiro. Marcela costuma abastecer seu carro sempre em um mesmo posto de gasolina. Nesse posto, o preço do litro de gasolina é R$ 2,48, representando por Y o total a ser pago e X o número de litros do combustível. Baseado nessas informações, responda no item A. Escreva a lei da função ou fórmula matemática. Aqui está muito fácil, né? Porque o valor Y é dado, então, pelo número de litros de gasolina, que é X, multiplicado pelo valor de cada litro, que é R$ 2,48. No item B, qual é o preço pago por Marcela
que colocou 52,3 litros de combustível. Então, aqui, o 52,3 é o número de litros, portanto, é X. Eu quero saber quanto é que ela pagou. Ela pagou Y. Pela fórmula dada acima, basta que eu multiplique 2,48, que é o valor de 1 litro, pelo número de litros utilizado, que é 52,3 litros. Então, essa multiplicação, pode utilizar a calculadora ou então fazer no braço, dá R$ 126,04. Tá? Então, esse é o valor a ser pago. Facinho, né? Vamos então para a última. A última também está dada, né? O gráfico representado na figura são duas funções afins de primeiro grau, que descreve o deslocamento de dois ciclistas em quilômetros, transcorridos em determinado tempo. Baseado na figura, responda às seguintes perguntas. Qual é a distância percorrida pelo ciclista 1 no percurso de 2 horas? Então, aqui nós temos um gráfico onde o eixo Y, que é o eixo vertical, indica a quantidade de quilômetros percorrido pelos ciclistas em função de um tempo dado em horas. O gráfico de cima é o do ciclista 1, que, como vemos, ele percorre uma maior distância no mesmo intervalo de tempo que o ciclista 2, porque o gráfico está acima. A pergunta é, qual é a distância percorrida pelo ciclista 1 no percurso de 2 horas? Então, eu olho para o gráfico do ciclista 1 e olho no final de 2 horas. Então, em 2 horas, ele percorreu 20, né? Então, a resposta é, percorreu uma distância de 20. Letra B. Qual é a distância entre o ciclista 1 e o ciclista 2 após 3 horas em relação ao ponto de partida? Bom, essa distância nada mais é do que, ora, o ciclista 2 está no quilômetro 20 e o ciclista 3 no quilômetro 30. Então, essa distância é simplesmente 30 menos 20. Essa distância é igual a 10 quilômetros. Então, finalizada essa lista de exercícios de 5 questões, eu considero que ainda é muito pouco em relação ao número de exercícios, e essa primeira lista, convenhamos, ela está muito fácil, muito simples. Então, eu irei apresentar para vocês um outro vídeo onde eu mostro questões um pouquinho mais elaboradas. Tá? Então, por hora, vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.